Senhor presidente, excelentíssimos vereadores, cidadãos que participam assistindo nossa sessão plenária da noite de hoje, eu quero abordar um tema que é muito importante para a cidade, que é o tema do transporte. Na linha de alguns questionamentos que o vereador Zé Antônio fez nessa noite, é que realmente a gente não consegue compreender por que acontecem certas situações no nosso município. No ano passado, essa casa discutiu de forma bastante exaustiva uma nova legislação que disciplinaria o transporte coletivo municipal. Um projeto que foi apresentado nessa casa, que visava com que a gratuidade do transporte coletivo para os deficientes, para os idosos e para os estudantes pudesse ser assegurada em todos os tipos de ônibus. Porque no município de São Gonçalo, diferente do resto do país, existe uma situação peculiar, uma excrescência e um erro que essa casa cometeu há alguns anos, não nessa legislatura, mas na legislatura passada, em admitir que a gratuidade só seria exercida nos ônibus urbanos de duas portas. Foi feita inclusive uma emenda à lei orgânica, uma emenda que eu reputo absolutamente inconstitucional, porque esse não é o tipo de assunto que deva figurar na lei maior da cidade, que é a lei orgânica, é como se fosse a Constituição do município. Mas isso foi incluído. E o que aconteceu? Após a edição dessa lei, os empresários de ônibus da cidade, ao renovar sua frota, deixaram de adquirir os ônibus de duas portas para adquirirem micro-ônibus. Para quê? Para fazer com que quem tivesse direito à gratuidade não pudesse exercitá-la. Ora, o direito à gratuidade do idoso, do deficiente, são garantias constitucionais, garantias estabelecidas em outras leis, leis federais e leis estaduais e leis municipais também, que não estabelecem nenhum tipo de requisito sobre o tipo de transporte, se vai ser ônibus de 2, 3 ou 20 portas. Isso não importa, fazendo um trocadilho até infame, mas o direito à gratuidade tem que ser exercitado. E até hoje isso não acontece, apesar da legislação aprovada, vereador Zé Antônio. E Vossa Excelência perguntou de quem é a culpa. A culpa só pode ser de uma única pessoa, a prefeita Aparecida Paniceta. Ela é responsável. Concedo a parte a Vossa Excelência. A gente, o senhor está exatamente fazendo uma colocação em relação aos ônibus de duas portas por conta dos empresários. A Vossa Excelência há de entender. A ganância é muito maior. Porque o ônibus de uma porta, ele não precisa de cobrador. E isso começou nesse sentido, aquele motorista júnior, e hoje, até nos ônibus de duas portas, não se tem mais cobrador. Você tirou o emprego do cobrador, você botou um motorista júnior que ganha menos, e olha, isso não é só responsabilidade do executivo, não. Nós, enquanto legisladores, precisamos encontrar uma alternativa. E aí vai aos ilustres pares, que com certeza, com a experiência do Mariola, do Miguel, Vossa Excelência como advogado, precisávamos nós nos reunirmos, porque nós fomos eleitos para salvaguardar o direito desse povo. Então, quando a gente fez esse pronunciamento e quando a gente observa a explanação de Vossa Excelência, pode ter certeza que é no sentido de que a gente possa vencer. E eu acho que a gente vai conseguir. Se a gente se esforçar, nós seremos vencedores. Agradeço a Vossa Excelência, mas eu não vou, perdão,
demonizar os empresários de ônibus, não. Ao contrário do senso comum, que acha que os grandes causadores dos problemas são os empresários de ônibus, não são. Não estou aqui nem fazendo defesa de empresário, não. Mas, na verdade, o transporte municipal é uma concessão pública. Isso é um dos serviços que a prefeitura municipal tem a obrigação de fornecer para o cidadão. E ela pode fazer isso de duas formas. Pode fazer diretamente, ou seja, ela constitui uma empresa ou compra os ônibus e fornece esse serviço para a população, ou ela faz através do que a grande parte das cidades fazem, que é através do regime de concessão. Só que em São Gonçalo, nós não temos regime de concessão, vereador Zé Antônio. Nós temos permissões precárias. Há muitos anos a gente nunca teve licitação. E a culpa disso é do empresário? Não é. A culpa é da prefeitura municipal. Os empresários fazem uma pressão muito grande, política e econômica, para que não aconteça a licitação. Pode até acontecer, mas se o prefeito tiver pulso, se o prefeito tiver vontade política, isso acontece. No Rio de Janeiro acabou de fazer uma licitação imensa. Imagine o tamanho, vereador Miguel, da cidade do Rio de Janeiro, vereador Jorge Mariola. E o prefeito Eduardo Paz conseguiu fazer uma licitação e eu não vi empresário de ônibus indo para a imprensa reclamar do prefeito, dizer que a licitação foi injusta, de que eles vão fechar suas empresas. Eu não vi isso. A licitação foi feita, não houve nenhum problema, né? Não houve desemprego, não é um problema, vai tirar ônibus do centro, enfim. Isso é uma política que tem que ser exercitada pelo Poder Executivo. Vossa Excelência lembrou muito bem da situação do motorista que acumula funções de cobrador. O vereador Miguel Moraes elaborou uma lei na legislatura anterior, eu não estava nessa casa ainda, que foi aprovada pela Câmara Municipal, proibindo a dupla função. E o que aconteceu? A prefeita Aparecida Planicé vetou a lei. Essa casa já tomou atitude, mas a prefeita não quer. A prefeita ela não tem compromisso com a cidade. O governo municipal não tem compromisso com a população, não tem compromisso com a coisa pública, não tem compromisso com a seriedade. Essa é a questão fundamental. É uma prefeita que não tem vergonha na cara, não tem compromisso com o povo. Porque os moradores dos bairros mais distantes dessa cidade sabem como sofrem agora por um ato irresponsável da prefeita no ano passado de colocar do dia para a noite na ilegalidade de transporte alternativo. Que eu acho que não é a solução para o problema. A gente tem que ter outras soluções. Ter transporte de massa na cidade, a questão do metrô, ou um veículo leve sobre trilhos, que a cidade poderia pensar nisso, já que o metrô não chega. Macaé vai implantar agora, está implantando veículo leve sobre trilhos. Várias prefeituras no Brasil, no interior do Brasil, pensam em outras soluções de transporte. Por que São Gonçalo, que é a segunda cidade do estado, 15ª do país, não tem solução para o transporte? A solução para o transporte é uma mensagem que está aqui na casa, que daqui a pouco a gente vai ter que analisar, que é a fusão de duas secretarias que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Segurança Pública e Transportes. Essa é a solução. Quando a gente tinha que discutir aqui uma companhia de engenharia de tráfego para a cidade, que é importante, a gente tem engarrafamento todo dia aqui no centro de São Gonçalo, em qualquer hora do dia, vereador Amarelo, qualquer hora do dia. A questão da dupla função do guarda municipal, que o guarda municipal não tinha que estar na rua coordenando o trânsito, não. Você tinha que ter agente de trânsito. Várias cidades têm isso. Niterói tem. O guarda municipal faz uma coisa, o agente de trânsito faz outra. Isso que a gente tinha que debater. Só que para a gente debater isso, a gente depende da prefeita municipal, da chefe do executivo. Agora ela mandou uma mensagem aqui que é o atraso. A gente tem duas secretarias, transporte e segurança pública. Ela quer juntar tudo, misturar áreas com lugares. Então essa é a política da prefeita Aparecida Planicé. A gente não tem um transporte ordenado, coordenado na cidade. A responsabilidade é de uma única pessoa, a prefeita, porque ela foi eleita para isso. Não dá para responsabilizar o empresário, não dá para responsabilizar a população, não dá para responsabilizar os vereadores. A gente se empenha, aprovamos ano passado uma legislação para regulamentar a questão do passe livre. E por que ela não está em exercício? Porque a prefeita não regulamentou. Lembrando das minhas aulas de direito administrativo e constitucional, o poder regulamentar, ou seja, o poder de baixar decretos, isso faz parte de uma prerrogativa do chefe do executivo, da prefeita. E ela não fez isso, não regulamentou. Então, se o aposentado não tem direito à gratuidade, estudante deficiente, a culpa é de Aparecida Planicé. Boa noite a todos.